Olá, são agora 10 horas pontualmente. Nós somos a Mzango TV e este é o seu programa Nossa Catumbela. Uma edição especial pelo facto de termos aqui o embaixador do povo, que vai nos falar sobre o desafio dos políticos face à Nova Angola. O embaixador do povo, conhecido nas redes sociais, mas é o Dr. Elder Chiuto. Ele que é docente universitário, político, advogado e responsável pelo projeto nacional Zero Crianças na Rua. Hoje vamos falar de um tema bastante polêmico e podemos considerá-lo um tema muito importante. Antes que apresente o nosso convidado, deixa mandar saudações aos nossos internautas, estes que estão ligados todos os dias a ver o nosso programa, a desejar uma força, a tentar nos empurrar para que possamos seguir e gravar cada dia que passa. Mandar também saudações diretamente do Hospital Geral de Benguela, ao Dr. José Conde, ele que não perde nenhuma edição. Mandar saudações ao Ciso Moura, aí a partir do Namibe, que também está conosco, e todo o pessoal da Catumbela que tem seguido o nosso programa. Como dizia, temos um convidado especial, o Dr. Elder Chiuto, o embaixador do povo. Doutor, bem-vindo ao nosso programa Nossa Catumbela. Este é um programa do povo e, coincidentemente, estamos com o embaixador do povo. Seja bem-vindo ao nosso programa. A gratidão é toda nossa, desde já de saudações extensivas e calorosas a todo o povo, especialmente da Catumbela, e de forma extensiva aqueles nossos irmãos angolanos que, noutras latitudes da geografia nacional, nesse instante nos estão a acompanhar. Muito obrigado pelo convite expresso e é sempre uma grande honra também estar sobre a vossa disposição. Obrigado, doutor. Chamamos o doutor para poder falar de um tema, o desafio dos políticos face à Nova Angola. Doutor, Angola tornou-se independente a 11 de novembro de 1975 e no dia 4 de abril de 2002 Angola alcançou a almejada paz. De lá para cá, acredito que o desafio dos políticos tem se aumentado. Doutor, que análise faz sobre o estado atual da política no nosso país? É uma pergunta muito pertinente, mas também muito complexa. Mas eu prefiro começar por cogitar esta questão da seguinte forma. Que análise faço da situação política atual do país? É uma análise crítica. Conforme pode precisar, pode ver, a nossa política tem estado permanentemente em crise de decadência de valores. Valores éticos, valores cívicos, valores da urbanidade, valores da moralidade, valores da probidade pública no âmbito da administração da coisa pública, valores da boa educação e da boa gestão da coisa pública. Ora, eu não posso aferir de que estamos a viver um bom momento do ponto de vista da harmonia política, aquilo que se devia almejar e que se impõe, tendo em conta o contexto. Mas que, lamentavelmente, os políticos, sobretudo os políticos da GEM, os políticos da PROA, estão a estragar este país. Digo isso porque a forma de como se faz política em Angola é muito assustadora. Em política não vale tudo. Se tivermos de antemão consciência do que é ser a arte do bom político, mesmo até na perspectiva de Nicolau Maquiavel, embora defendia que os fins justificam os meios, mas ele era de todo também apologista de que o bom político deve pautar pelos princípios da justiça. Se por um lado havia necessidade de garantir a manutenção da continuidade do poder, por outro havia necessidade de administrar o poder nos marcos da justiça a favor da coletividade. Mas o que temos visto é uma inversão de valores. Portanto, eu penso que, assim sendo, a nossa política tem estado permanentemente em decadência, de crises de forma exponencial.
é lamentável. Desafios são inúmeros. E um deles passa pela necessária mudança de consciência, mudança de mentalidade político-partidocrática. Se olhar para a política nacional, vai poder ver que há uma luta desenfreada. Falou da consumação, a consolidação da paz nos marcos de 4 de abril de 2002. Mas ficou claro de que o que se calou foram o cessar das armas, o rungir das armas de fogo. Estamos a viver uma nova forma, uma nova modalidade de fazer guerra em Angola. Porque hoje estamos diante da guerra ideológica, político-ideológica, a guerra verbal, a guerra do discurso beligerante, do ataque e contra-ataque, do endossamento da culpabilidade e da inocência deste e daquele. Então é uma guerra mais feroz porque é perene. Se não houver boa vontade dos políticos, e são esses que o regime regra tem a grande responsabilidade de tornar rentável e funcional a máquina da estrutura, do funcionalismo público, da coisa pública, do aparelho do Estado, do país em si, então o país vai continuar a somar retrocessos. Não haja dúvidas disso. Angola não precisa de muita coisa. Nós temos tudo e mais alguma coisa numa terra que Deus abençoou de forma poderosa e que mana o leite e o mel. Por que é que vivemos de forma desgraçada, de forma aterrorizada num país que mana leite e mel? Que tem dos melhores e mais imponentes recursos a nível, dos mais importantes a nível do universo, Angola tem, mas vive como se fosse um país ricamente miserável. Por quê? Porque é a nossa mentalidade. Temos que mudar a consciência. Angola precisa de políticos que estejam imbuídos do verdadeiro espírito de humanismo. Precisamos de líderes humanistas. Temos vivido crise de lideranças políticas. Quando conseguirmos acertar no capítulo das lideranças políticas, certamente teremos um novo amanhecer nesse país. Haverá um novo advento, haverá o virar da página. E vamos todos viver como irmãos de pai e mãe, sem discrepância, sem dissabores, sem contendas, sem revanchismo, sem qualquer ato de conflitos egocêntricos que nada abona para o desenvolvimento sustentável do país. Angola precisa avançar. Para quando a nossa Angola avançar? Se ainda continuamos na mesmice, naquele discurso do recuo e não do avanço, do divisionismo e não da unidade, da exclusão e não da inclusão. Então não podemos dizer que estamos a evoluir no tempo e no espaço. Quais são os desafios que os políticos têm para que possamos ter uma Angola melhor? Como já dizia a Benício, que é preciso, primeiro, mudança de mentalidade. Segundo, é efetiva a promoção da unidade nacional. Terceiro, trazer uma política de governação conjunta interpartidária, de inclusão e não de exclusão. Quarto, pensar mais Angola do que partido político, porque nós temos muito problema de salvaguardar mais o interesse político partidário do que aquilo que é o interesse superior da nação. Enquanto a idolatria, o fanatismo político prevalecer em detrimento do superior interesse da nação, não podemos evoluir. Portanto, e quem tem essa grande responsabilidade são os políticos que, que exercem cargos de liderança, cargos de chefia. É em Angola que os políticos não têm nem respeito nem medo do seu povo. Porque se tivessem respeito e medo do povo, teriam medo de falhar contra esse povo. Mas também esse povo não é tão inocente quanto nos parece, porque quem não reivindica pelos seus direitos acaba por ser vítima da sua própria desgraça e cúmplice da sua própria ruína. Doutor, está a afirmar que o povo tem uma parte de culpa no que estamos a viver nos dias de hoje? Não haja dúvidas disso. Porque repara, se hoje saíres nas suas redes sociais e quiser avaliar, escrutinar o ato de determinado político, seja ele da situação ou da oposição, sobretudo os partidos tradicionais, possivelmente você vai ser vítima de ataques soberbos. Por quê? Porque aquele indivíduo está imbuído do espírito partidário, não da pátria. Porque aquele indivíduo defende mais os interesses da sua organização, o seu próprio interesse, o interesse do seu líder, porque ganha com isso,
talvez porque recebe alguma propina, alguma renda mensal, talvez porque recebe favores em contrapartida, então se sente na obrigação de se sentir refém daquela elite política. Se esse povo, que embora esteja nas vestes de militante, não perceber que a sua organização é transitória e os partidos políticos passam, mas o país permanece, Angola permanece, então esse indivíduo vai se tornando um potencial delinquente político para a instabilidade, para a promoção da instabilidade naquilo que seria a harmonia político-interpartidária e da sociedade em geral, e vai concomitantemente meter em causa a paz social, a harmonia social, a segurança com a boa convivência, a sã convivência político-partidária entre as várias agremiações políticas. Aqui é onde falam que há uma meia-culpa, há uma uma contraparte de culpa por parte de alguns nossos irmãos angolanos. É só ver que muitos arrogam-se como ativistas, mas quando é para tecer críticas duras, construtivas para a sua organização, ele silencia-se. Quando é para tecer críticas para o vizinho, ele vem com todas as armas, arremessos e etc. Esse não é um verdadeiro patriota. Porque você não pode se calar diante da injustiça. Que hoje queremos normalizar e legalizar a injustiça. Isso é muito grave para um país que se quer desenvolver. Isso é muito grave. Daqui é que eu penso que o povo também tem meia-culpa neste processo. Porque é um povo parcial. É um povo que não gosta de viver nos marcos da equidistância analítica. Por isso é que vê que os estados intelectuais também deste país, por causa da troca do pão com peixe ou do arroz com feijão, silenciam-se diante da injustiça. Nada dizem, fingem, fazem olhos de marcadores. Fingem que não estão a ver a injustiça. Por quê? Porque não querem ser conotados e não querem perder o privilégio de amanhã serem cooptados para exercer cargos políticos. Ok. Doutor, a Bíblia diz que o meu povo morre por falta de conhecimento. Este povo precisa de mais conhecimento. Ou precisa de conhecimento ou precisa deixar de ser ignorante. Porque se você não tem conhecimento, no mínimo é ignorante. Ou seja, se você sofre permanentemente, ou porque lhe falta conhecimento para reivindicar a reposição da normalidade dos seus direitos, que possivelmente estão a ser violados, ou porque você é ignorante. Conhece a verdade, mas é ignorante. Então, esse indivíduo também é um potencial candidato para meter em xeque aquilo que seria o desenvolvimento progressista, sustentável deste país, porque ele falha contra a justiça. Porque ele tem prazer do sofrimento do próximo. Porque ele tira aproveitamento político, aproveitamento pessoal, econômico, em detrimento do sofrimento do próximo. Não é um bom cidadão. Doutor, a consolidação da paz deve fazer parte dos desafios dos políticos. É de praxe. Isso seria um dos pontos assentes a se ter em conta todos os dias. Se reparar, os políticos em Angola não estão preocupados em transformar consciência em sentido positivo. Não estão preocupados em disseminar a política da pedagogia política, a educação política, a ética política, a moral política. Por quê? Porque preferem que as pessoas sejam ignorantes para atender os seus interesses do que as pessoas se transformem e despertem para defender o interesse da Angola. Portanto, quando assim ocorrer, então nós estamos a lutar contra o vento e ninguém luta contra a natureza e pode vencê-lo. Daí é que eu acho que quem deve mudar primeiro de mentalidade são as lideranças. Quando os líderes mudarem de mentalidade e deixarem de fazer o povo como ingênuo e como se fosse um títeres, um cobaia, um cavalo de Troia, uma carne de canhão para o seu próprio aproveitamento, Angola começa a dar passos significativos. Estamos a recuar do tempo e do espaço. Por isso é que você hoje vê que, lamentavelmente, até aqueles que são nossos líderes representantes a nível da Assembleia Nacional, numa fase dessa de crise exponencial em que há pessoas, crianças, na rua, a dormir ao relento, fora do sistema do ensino, fora do sistema de saúde, fora de uma habitação condigna para lhe dar, pelo menos, alguma dignidade humana, estão a se mimar, como se diz na gíria, com carros orçados de mais de 100 milhões de kwanza numa fase dessa. O que justifica isso? É insensibilidade humana, é desumanismo. E ouvimos que o doutor deu entrada à Assembleia de tal maneira a protestar sobre estes valores
para esses políticos? Não, com bastante agrado, porque qualquer cidadão que é parte da herança do patrimônio público, sentindo-se lesado, beliscado a sua sensibilidade, ele deve reclamar nos termos do 73 da Constituição da República de Angola. Do ponto de vista da periodicidade que se deve dar, o privilégio recai para os grupos populacionais mais desfavorecidos e nunca para quem já tem. Portanto, se reparar, os deputados, logo no início do mandato, receberam uma carrinha Hilux nova. Não demorou, convolaram o subsídio, quer de instalação, quer de fim de mandato, para mais do dobro. Mais de 100% do subsídio. Quer dizer, passaram a receber para subsídio de instalação 22 e tal milhões de kwanzas, para subsídio de fim de mandato 24 e tal milhões de kwanzas. Portanto, houve um incremento na ordem de mais de 100%. Nós, os membros do Executivo, têm o privilégio de obter carros cujo valor está em soma super avultada, mais de 100 milhões de kwanzas, supondo. Nós, os membros do Executivo, obtemos viaturas que podem estar a custar mais de 100 milhões de kwanzas. Vocês também obtêm. Nós, os membros do Executivo, temos tido o privilégio de ter casas compradas com fundos públicos. Vocês também o têm. Nós, os membros do Executivo, temos tido o privilégio de ser tratado do ponto de vista médico-medicamentoso a nível das unidades sanitárias de referência a nível nacional. Vocês também o têm. Temos um estatuto remuneratório que dá dignidade aos nossos filhos, nossas esposas, nossos pais, nossas mães. Vocês também o têm. Na prática, qual é a diferença entre nós? Então, os deputados começam a perder a autoridade moral, a autoridade ética, a autoridade política, a autoridade jurídica para cobrar a prestação de contas ao Executivo. Porque, na prática, o Executivo é um mero inquilino, é um mero prestador de serviço. Quem deve escrutinar os seus atos são os deputados, os parlamentares, em nome do povo. Se eles se deixam amordaçar com benesses e regalias, naturalmente que começam a perder a autoridade sobre quem deviam fiscalizar. Depois, do fim das contas, acabam por se sentir sem forças para repor a normalidade dos atos que são praticados em contramão com a justiça administrativa, com a probidade pública, com a boa administração da coisa pública. Então temos em crise de valores em Angola. Temos políticos com uma identidade muito débil, muita debilidade de identidade do ponto de vista dos valores, que deviam estar acimentados, devidamente estruturados, para salvaguardar outros interesses superiores da nação. Por isso é que, olhando para a situação atual da política nacional, nós estamos em crise permanente, estamos em decadência, estamos no precipício, estamos em queda livre. Eu posso enfatizar em lhe dizer que a política nacional atualmente está em estado de luto, para não dizer estado de coma. Não é normal a forma de como se faz política em Angola. Estamos num processo de safa-se quem puder, cada um por si, Deus para todos. Se os políticos em Angola tivessem o mesmo amor que têm pelos seus filhos biológicos, com esse povo, estaríamos a viver de forma equilibrada. Haveria um mínimo de justiça social, no âmbito daquilo que é a perspectiva filosófica de Aristóteles, quando traz aqui a questão da estratificação social, das três classes, a classe alta, a classe intermédia e a classe mais baixa, mas ele fala que se uma sociedade for maioritariamente constituída por elementos da classe intermédia, então ela está equilibrada. Chama o equilíbrio social. Bom, nós temos dificuldades de avaliar positivamente a nossa política nacional, porque olhando para o índice de desenvolvimento humano, olhando para a forma de como o povo vive, é catastrófico. É como se estivéssemos a matar Jesus Cristo pela segunda vez. É muito grave, é muito difícil, é muito sofrível viver em Angola sem sentir na pele, noite e dia, a dor do sofrimento. Mas por quê? Deixamos de ser humano. Precisamos nascer de novo. Precisamos nos regenerar. Precisamos nos reconverter. Angola só precisa de uma única coisa. Políticos que se mergulham. Ele faz do problema do povo o seu próprio problema. Isso vamos chamar novamente a tônica, o princípio da humanidade. Precisamos humanizar o país. Temos que humanizar Angola.
nesta humanização do país, ou Angola, garantir a educação, saúde e estabilidade social devia ou deve fazer parte dos desafios dos políticos? Era o mínimo que se podia promover. Era o básico. Qualquer Estado politicamente organizado, e por ser uma pessoa coletiva de bem, até prova o contrário, ele doa-se a si para que o seu povo viva e viva com dignidade. Promover a questão da água potável, a luz elétrica, o acesso habitacional, o acesso ao primeiro emprego, promover o bem-estar socioeconômico das famílias angolanas são das principais tarefas fundamentais de qualquer Estado de bem. Mas eu não posso ser pai. Eu ganho bem, supostamente, vivo bem, e os meus filhos estão na masmorra, ao relento a comer areia. Eu não sou pai. Sou pai de quê? Qual é o orgulho que tenho de ser chamado de pai? Se o pai trabalha a favor dos seus filhos. E os políticos, quando adotam e assumem esta qualidade de administradores da coisa pública, gestor da coisa pública, eles acabam por ser os nossos pais políticos, social. Como é que o pai aceita estar bem e o filho está na penúria? Precisamos renascer de novo, porque estamos a perder a essência. Porque quando não se sabe qual é o foco, qual é o escopo, qual é a tua causa de luta, você nem sequer sabe por onde caminhar, como andar. Porque anda de forma aleatória. Não temos muito segredo nesse país. É humanismo. É amor ao povo, amor à pátria. Mais do que o seu próprio interesse. Mais do que a sua família monogâmica. Mais do que a sua família político-partidocrática. Quando as lutas dos interesses particulares terminarem, começa a prevalecer o superior interesse da nação. E se não avançarmos, se pergunta por quê? Não há razão justificável. Falou da paz, e que eu digo que Angola não está efetivamente em paz. O que houve é o calar das armas, porque o tipo de guerra econômica que vivemos hoje é mais feroz, é mais violenta, é mais hedionda do que a guerra armada. Que dizima a pessoa, na mesma hora, a pessoa parte deste mundo fora, do ponto de vista físico. Mas a guerra econômica, a guerra da estabilidade social, a guerra da promoção da justiça social, da justa repartição da coisa pública, de forma equitativa e igualitária, sem discriminação, de angolano para angolano, este é mais feroz porque te mata lentamente. Todos os dias a gente sucumbe e todos os dias também ressuscitamos. Doutor, cada dia que passa nós ouvimos e vimos nas redes sociais quadros angolanos a saírem do país. A conservação de quadros devia fazer parte dos desafios dos políticos. Quando um país não valoriza o capital humano, esse país tem futuro incerto. Quando um país não olha para as crianças como o principal objeto da sua atenção, porque sabe que as crianças, do ponto de vista constitucional, nos termos do artigo 35, número 6 da Constituição, gozam de proteção absoluta, gozam de tratamento especial. E se são esses, de acordo com o velho adágio, o futuro do amanhã, e o futuro do amanhã está a ser hoje mutilado, está a ser aniquilado hoje, que futuro terá o amanhã dessa nação? Talvez não estejamos preocupados com o futuro do país. Porque se estivermos preocupados com o futuro do país, vamos acautelar o superior interesse dos menores hoje. Portanto, quando um Estado não valoriza o capital humano, quando um Estado age com preferência, quando um Estado age de forma parcial, esse Estado está a lutar consigo mesmo. Não pode progredir, não pode desenvolver, não pode ter êxitos quanto aos objetivos preconizados. Então, precisamos mudar todos. Aquela política da discriminação, em razão da filiação partidária, em razão do regionalismo, em razão da tribo, tem que terminar. Por isso eu estou a dizer que os políticos da proa, os mais velhos, estão a estragar esse país. Estão a contaminar muitos da nossa geração, jovens como nós, que por causa da necessidade de garantir o pão do dia a dia, a luta do embigo, estão a corromper o caráter, a identidade, a personalidade.
Estão a trocar Angola com um partido político. Por quê? Por causa da continuidade da manutenção dos cargos de que são alocados. Que futuro geracional temos hoje ameaçado? Então a política em Angola é uma política está a vivenciar um momento muito crítico, mas muito por conta da ganância dos homens, muito por conta do ego exacerbado das pessoas, muito por conta da falta de amor à pátria. Para onde vamos, nossa Angola, desta maneira? Tem que surgir novos atores, daqui é que eu chamo a atenção aos angolanos, porque a questão de querer polarizar o sistema político nacional é muito grave, é uma ameaça para a democracia nacional. Entre a UNITA ou os partidos tradicionais é muito grave para o progresso sustentável deste país. Se reparar, esses partidos têm mais de 50 anos de existência. 27 anos foi de guerra civil entre eles. O que é Angola hoje? Ainda vivemos os efeitos da guerra, mesmo 22 anos depois. 22 anos agora, sensivelmente, depois de calar das armas. Ainda vivemos os efeitos da guerra. Eu lembro-me que estive aqui no Lubito, estive no Lubito, aqui é Catumbela, estive no Lubito em 2007, na altura quando vim, em razão do recrutamento militar que tinha que fazer, no âmbito do cumprimento obrigatório do serviço militar, e filo aqui na Escola de Interarmas de Oficiais na altura, saio como oficial, vou para Luanda, desde 2007 que eu cá estive, volto agora nesta ocasião, vê quantos anos já se passaram e Lubito não mudou absolutamente nada. Não estou a ver desenvolvimento no Lubito. Os casebres continuam, as cabanas feitas de casa de pessoas humanas continuam, o cenário continua replante de se olhar. Quer dizer, a pessoa não sabe se vai lacrimejar de tristeza, se vai lamentar, se vai orar, o que fará. Porque não consegue perceber que mais de 15 anos quase sensível. Então o que é que está em falta, afinal de contas? E temos governantes, temos políticos, até da oposição, a se darem o luxo de andarem nos grandes carrões, receberem grandes fortunas, exibirem luxúria. Quer dizer, nós somos pobres de mentalidade, somos pobres de amor à pátria, pobres da ética, pobres de educação, pobres de civilidade. Nós, se somos pobres, então somos pobres de caráter, pobres de personalidade. Porque de riqueza material nós temos de sobra. Por que é que vivemos de forma desastrosa? Mente miserável. Doutor, a questão da justiça é uma questão que também tem se ouvido bastante, que existe falta de justiça neste país. Como é que nós podemos olhar para essa situação face a uma Angola nova que nós queremos ter? Mas o meu querido sabe que há instantes os magistrados do Ministério Público estão em protesto por falta de condições elementares básicas necessárias para tornar execuível os seus ofícios, as suas funções de labuta diária. Acha normal num país politicamente organizado, onde os poderes são funcionáveis, são independentes, são autônomos, são soberanos, efetivamente soberanos? Porque dentre os três poderes temos o Presidente da República nos termos do artigo 105 da Constituição, o Poder Legislativo e o Poder Judicial. Se reparar, a nível do Executivo e a nível do Legislativo, aparentemente estão bem. Tem as regalias, tem as mordomias, tem as benesses, tudo ali em conformidade. Mas se olhar para o Judicial, há muita fragilidade. Quer dizer, estamos a focalizar o Judicial. Não é possível combater a corrupção de forma exitosa se de facto temos juízes de base, das estruturas de base, procurador das estruturas de bases, oficiais do SIC, oficiais do DIP, das estruturas de bases permanentemente descontentes. Esses indivíduos são potenciais candidatos à promoção indireta da corrupção agressiva, porque eles geram, sobre eles tramita processos de milhões e milhões, balúrdios de valores. Um indivíduo descontente é um potencial candidato à corrupção indireta. Portanto, há aqui um paradoxo. Há aqui uma
uma inversão de marcha. Aqui uma inversão de marcha. Aqui uma inversão daquilo que seria o curso normal do processo. A justiça em Angola não está bem. Muito por conta desses elementos que acabo aqui de elencar. Porque se olhar bem, vai poder perceber que a nível das estruturas superiores parece que estão acomodados, porque têm os privilégios possivelmente à sua disposição. Mas nas bases. E tudo começa na base. Ninguém vai ao segundo andar se não passa pelo primeiro. Ignorar as bases é quase um ato ou de automutilação do sistema ou de suicídio do próprio sistema. Portanto, temos que repensar Angola numa perspectiva muito mais transversal, muito universal, fora dos marcos das balizas político-partidárias, fora do interesse particular. Porque não podemos ter um sistema judicial funcionável se, na prática, não se consegue dar a dignidade merecida aos técnicos, aos operadores do direito e da justiça. E se reparar, vai poder aferir que os tribunais, embora arrecadam milhões e milhões para os cofres do Estado, não têm autonomia financeira. Têm que depender do Executivo, na pessoa do Ministério das Finanças, para alocar as verbas necessárias até para comprar um papel, uma folha A4, um tinteiro. Neste vamos repensar Angola. O doutor é responsável pelo projeto nacional Zero Crianças na Rua. Doutor, fale-nos deste projeto. Esse projeto nasce como forma de podermos mitigar o fenômeno do êxodo rural das crianças em situação de extrema vulnerabilidade. Crianças desfavorecidas, que não têm acompanhamento dos seus encarregados, seus tutores, e que estão à deriva, ao relento, desprotegidas, sem acolhimento social. E por serem fundamentalmente o epicentro do desenvolvimento sustentável do país, porque são a continuidade geracional, suscitou da nossa parte interesse em começar a lutar a favor dos mais desfavorecidos. E nós começamos com uma digressão, já há coisa de 2 anos, a nível, sobretudo, de Luanda. Começamos por Luanda, onde exercemos muita pressão a nível do governo local, do qual tivemos observamos a humildade por parte do governador atual, Manuel Homem, de olhar para o assunto com alguma sensibilidade, nos convocar para, junto, conversarmos, ver uma forma viável de como mitigar o fenômeno. Remetemos à sua mesa um projeto no âmbito do Zero Criança na Rua, discriminadamente detalhado, foi aprovado por si, transferiu ao vice-governador para que nos recebesse, formou-se uma equipa para trabalharmos em parceria conjunta a nível do setor da ação social para Luanda, mas que infelizmente, envolvido mais de 7 meses, o projeto não tem execução prática, material. Aí eu não penso que temos falhado na execução prática material. Hoje, eu penso que não há, a nível de Angola, qualquer recurso natural de maior valor do que o capital humano. Não há petróleo, não há diamante, não há cobre, não há ouro, não há zinco, não há nada que tenha maior valor do que a pessoa humana. E se não se tem a pessoa humana como centro das atenções, então esse país está na iminência de ser um país com desenvolvimento falido. Não vai prosperar, vai somar recursos. Portanto, o que deve-se fazer, como dizia de início, é haver uma reforma da consciência. Mais do que se reformar, haver infraestruturas para serem imponentes e de grande gabarito, do ponto de vista infraestrutural, tem que se reformar também a consciência dos políticos em Angola. Mudança de mentalidade. Tem que haver uma suficiente e profunda mudança de mentalidade. A forma de fazer política em Angola é assustadora. E como são os políticos que comandam qualquer Estado-nação, enquanto estes não forem pessoas zelosas, prudentes, cautelosas, comedidas, meticulosas, pessoas imbuídas do espírito egocêntrico, altruístas, patrióticos, este país não vai avançar. Nós temos a crise de lideranças políticas. Temos cometido muitos erros sobre as pessoas. Quando um dia, no apogeu da administração da coisa pública, tivermos um líder que de facto pensa mais Angola do que partido político,
pensa mais Angola do que o interesse familiar, pensa mais Angola do que o interesse particular, este país vai viver bons momentos. Haverá um novo amanhecer, haverá uma reviravolta, uma mudança do quadro, haverá uma alteração da situação. Precisamos humanizar o país. Se não temos as crianças como o escopo do garante da continuidade geracional do desenvolvimento sustentável desse país, então esse país é falido, é um projeto falido. Angola começa a ser um projeto falido. Mas, infelizmente, não é desta forma que muitos políticos tratam os seus próprios filhos. Doutor, o projeto começou em Luanda, agora estamos em Benguela. Qual será a próxima fase? A rota continua, a marcha do processo continua. Temos em carteira aí mais 2 ou 3 províncias que possivelmente vamos visitar muito brevemente, no âmbito do Museu de Criança na Rua. Este é um problema que nem precisávamos sequer de fazer algum ruído, alguma pressão popular, para que as autoridades percebessem que deve ser um elemento prioritário, deve ser endossado, incrementado, adicionado no seu programa de governo, no seu projeto de sociedade política, para poder acautelar o futuro da Angola. Temos crianças em situação de meninos de rua e temos crianças em situação de crianças de rua. Ou seja, temos as crianças em situação de crianças, meninos de rua efetivo, e temos aqueles que são meras crianças na rua, porque não têm acompanhamento dos encarregados. Mas repara, naturalmente, os encarregados, por mais que pareçam ser os responsáveis primários da educação, do ensino, da instrução dos seus filhos, mas se esses não forem fiscalizados por um ente estadual, política e devidamente organizada, claro, vão cair na inércia, cair na incúria, vai cair no desleixo. Não vai exercer com zelo e com brilho as suas obrigações enquanto autoridade paternal. Mas por conta de quê? Por conta dos setores do Estado, dos órgãos que deviam, por inerência de função, acautelar o superior interesse dos menores e, infelizmente, estão adormecidos. Doutor, estamos nos últimos momentos. Agradecemos a presença do doutor, mas gostaríamos que passasse as últimas palavras para esta juventude, para este povo que almeja por uma nova Angola. Quem se preze ser um defensor acérrimo da justiça e do direito, mesmo quando lhe tirar vantagem, ele defenderá sempre a justiça e o direito. Mesmo quando for para beneficiar o teu adversário ou o suposto seu inimigo, você vai agir sempre em conformidade com a justiça. Porque você não pode me dizer que é justo quando tem poder e força suficiente para criticar o vizinho, mas quando já é para fazer uma análise autocrítica contra a sua organização política, você se silencia, amordaça o seu sentido crítico, analítico. Por quê? Porque não quer ferir o interesse da organização. Você não é justo. Mais do que os políticos em Angola, eu tenho muito mais receio dos supostos militantes, porque esses são mais perigosos do que os políticos. Porque não brinca com um indivíduo que se considera de per si fanático, um fanático original de uma organização política. Esse indivíduo é perigoso, porque ele cria permanentemente estabilidade política. O fanatismo, a adoração e a adoração de culto de personalidade, a questão de se intitular como um títere, um cobaio, uma carne de canhão, para enriquecer uma elite da oligarquia política nacional. Isso é muito perigoso para aquilo que seria a verdadeira transformação do processo do sistema político nacional. E nós hoje estamos a vivenciar mais recuos, muito por conta da qualidade de militância que temos. Por quê? Porque ele não percebe que Angola deve, e acima de tudo, estar muito mais aquém do interesse político partidário. Porque ele pode deixar de ser partidário, ele pode deixar de ser militante. Ninguém nasceu militante, tem um dado adquirido. Então, logo não se revê com as políticas filosóficas partidárias da sua organização, ele pode deixar de ser.
Porque você não é preso político de ninguém. Se o teu líder não te respeita, é porque você não se dá o respeito. O respeito não se perde, impõe-se. Então quando é que os políticos vão aprender a respeitar os angolanos? Porque eles falam nos bastidores, esse povo é burro. É um povo ingênuo, um povo frouxo, porque não cobra prestação de conta. Não cobra, não reivindica a reparação de direitos violados. Normaliza a injustiça. Faz olhos de marcador. Finge que está tudo bem quando tudo está mal. Diz sim quando devia dizer não. E diz não quando devia dizer sim. Então, por isso que eu disse, comecei a início da minha locução, comecei por afirmar que há uma meia-culpa por parte do tal povo político partidário. E assim não conseguimos avançar. Os países ultradesenvolvidos, com uma democracia fora do normal, vai ver a qualidade cognitiva, intelectual, de percepção dos fenômenos políticos daquele povo. Os políticos têm medo do povo. O político tem que ter medo do povo. Porque o soberano é o povo, não é o político. Como é que há uma inversão do quadro da situação? Hoje os políticos pensam que são chefes. Não, o político não é chefe, é servidor. E quem serve não é mais importante do que quem ele está a servir. Nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Mas parece que aqui é uma convolução da qualidade do sujeito. Há uma inversão de massa de valores. Por quê? Nós temos que despertar. E quando vêm pessoas a tentar despertá-los, eles mandam os seus cobaias para tentar te vexatar o meu nome. Nós, na primeira pessoa, convocamos a Marcha Nacional contra o Subsídio Milionário dos Deputados. Fomos vilipendiados publicamente a nível das redes sociais. Mas como o humano não tem muita perna para andar, em pouco tempo, eles por si só voltaram a meter água o pão no gasóleo. Com a compra milionária dos carros milionários. Para além da questão de que, já disse, porque não é normal, repare, você é um simples representante, você não é mais do que quem lhe deu o poder, quem lhe digitou o poder de lhe representar. Você é um primos entre pares, é o primeiro dentre os iguais. E quando, dentre os iguais, tem que haver repartição dos bens patrimoniais da herança coletiva da família. Você não vai dizer, eu sou mais velho e vou levar mais do que todos, não é isso que a lei diz. Direito de igualdade, repartição justa, repartição equitativa e igualitária entre os filhos, irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. Ainda que fossem de pai diferente, todos são herdeiros. O problema é da ganância, a gula desenfreada, o apetite exacerbado, a viciosidade pelo bem material, a luta do puxa-puxa. Safa-se quem puder. Podemos evoluir assim. Não podemos evoluir assim, são as últimas palavras do Dr. Helder Ciuto, que também é conhecido como o embaixador do povo. Nós somos o programa Nossa Catumbela, a produção teve a equipa da Ondjango TV, voltamos na próxima edição. Se ainda não siga a nossa página no Facebook, Nossa Catumbela, no YouTube, o canal Ondjango TV. Até as próximas edições, estamos juntos, forças e abraços. Professora, bate muito, quando reclamo, ela diz que não estudo. Eu agora vou estudando para ser o melhor da sala.